Se você está buscando por um ótimo modelo de celular para comprar nesta Black Friday, este vídeo é para você, pois neste vídeo eu vou listar diversos modelos interessantes para você comprar nesta Black Friday, então não sai daí que é logo após a vinheta. Olá, sejam bem-vindos ao Service Tech, o seu canal de tecnologia e informação. E neste vídeo eu vou listar diversos modelos interessantes de celulares para você comprar na Black Friday. Lembrando também que esse aqui não é um vídeo de review de nenhum celular, é apenas um vídeo de indicações de celulares. Aqui vai ter diversos celulares de marcas diferentes, modelos diferentes e faixas de preço diferentes. Também vai estar dividido na marca do tempo do vídeo, aqui embaixo nos capítulos, você pode clicar e você pode alternar para qual capítulo você quer, caso você tenha uma dúvida de um celular específico. Então, caso você queira saber um modelo específico de celular, por exemplo, o Galaxy S20 FE, você pode clicar embaixo no capítulo do Galaxy S20 FE e você vai ver as informações sobre o Galaxy S20 FE. Lembrando também que vão ter links na descrição que você pode comprar os celulares listados aqui nesse vídeo, e caso você queira comprar pelos links desse vídeo aqui, você apoia a gente aqui no YouTube. Então, se você tiver interesse, você pode comprar pelos links que vai estar no vídeo. Caso você tenha dúvidas a respeito de cada modelo desse vídeo, eu recomendo que você pesquise reviews, tem muito canal que fez ótimas reviews aí. É só você dar uma pesquisada rápida aí na plataforma que você vai encontrar ótimos vídeos para você assistir sobre cada celular. Porque, como eu falei para vocês, esse aqui é um vídeo de indicações, ele não é um vídeo de teste ou review de nenhum celular desse aqui da lista. Caso também tenha algum modelo que eu não citei aqui nesse vídeo, sintam-se livres a comentar aqui nesse vídeo outros modelos e discutir também a respeito das opiniões que vocês têm. E já que eu expliquei tudo isso sobre o funcionamento do vídeo, vamos passar para a lista dos celulares em si. Começando com a família Galaxy, vamos começar com o Galaxy M62, que na minha opinião é o verdadeiro significado de custo-benefício quando você pensa em pagar barato em um celular. Ele está custando atualmente R$ 1.580 fora da promoção do Black Friday, e ele é um celular que possui 128 GB de armazenamento, que são expansíveis também até 1 TB com cartão de memória. Ele também possui 8 GB de memória RAM. Ele também está equipado com o chipset Exynos 9825. E antes que você comente alguma coisa do tipo, ah, mas é Exynos, não é Snapdragon, esse Exynos aqui é muito bom, vai por mim, ele é muito bom. Para você ter uma ideia, é o mesmo Exynos que vinha no Galaxy Note 10. E o Note 10 era o celular top da Samsung de 2019. E eu tenho um Galaxy Note 10 e posso te falar, esse Exynos aqui é incrível, pode confiar, é um Exynos incrível. Ele também possui uma mega bateria de 7.000 mAh, sim, 7.000 mAh é muita coisa, 7.000 mAh. Ele também possui uma tela Super AMOLED Plus de 6.7 polegadas com taxa de atualização de 60 Hz. E um excelente conjunto de câmeras traseiras com a principal câmera de 64 megapixels e a câmera frontal de 32 megapixels. Porém, existe uma ressalva aqui nessa questão. Nas câmeras dele você não consegue gravar a 60 quadros por segundo, tanto em 1080p quanto em 4K. Você não consegue gravar a 60 quadros por segundo. Não é porque o processador não suporta, porque o meu Galaxy Note 10 grava 60 quadros por segundo. Porém, ele não consegue gravar 60 quadros por segundo por questão de limitação. Existem também outras limitações colocadas na linha M, então eu recomendo que você se atente nessas questões, mas eu não acho que é coisas muito grandes para fazer você deixar de comprar esse celular aqui. Na minha opinião, ele é um celular que vale muito a pena, ele é um celular que na minha opinião é o melhor custo-benefício dessa faixa de preço, então se você está procurando um ótimo celular dessa faixa de preço aqui, eu apostaria no M62. Principalmente se você é uma pessoa que costuma jogar no celular. Se você gosta de jogar no celular, esse celular aqui é excelente porque o desempenho dele é absurdo. Principalmente pela faixa de preço dele. Pelo mesmo valor você não consegue encontrar outro celular com o mesmo desempenho desse aqui. Aliado também à sua bateria de 7.000 mAh, o que vai garantir uma grande autonomia enquanto que você joga seus jogos preferidos aí no seu celular. E agora eu vou falar de dois celulares de uma vez só. Estou falando do Galaxy A52 e o Galaxy A72, porque basicamente eles são o mesmo celular. Bom, como assim basicamente eles são o mesmo celular? Eles possuem o mesmo processador, que é o chipset Qualcomm Snapdragon 720G. Eles também possuem 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento, que é expansível até 1 TB de memória com um cartão de memória. Eles também possuem uma tela Super AMOLED de 90 Hz de atualização, com destaque para o A72, que possui uma tela maior de 6.7 polegadas, enquanto o A52 possui uma tela de 6.5 polegadas. Na questão de câmera também é basicamente a mesma coisa.
Ambos dos celulares possuem câmera traseira de 64 megapixels no sensor principal, porém o A72 possui uma câmera de zoom ótico de 3 vezes, o A52 não possui essa câmera de zoom ótico. Mas na câmera frontal os dois celulares são exatamente a mesma coisa, os dois possuem câmera frontal de 32 megapixels. Lembrando também que os dois gravam a 4K 30 fps. Porém ainda existe duas diferenças entre esses dois celulares. A primeira delas é a sua bateria, que no A52 é menor, é 4.500 mAh, e no A72 é uma bateria de 5.000 mAh. Entretanto, a outra diferença é a questão do preço. Atualmente o preço mais barato que eu encontrei o A52 foi por R$ 1.620 fora da promoção do Black Friday, porém ele gira em torno de R$ 1.800 normalmente. O A72 é um pouco mais caro, ele também gira em torno dos seus 1.800, mas ele vai até uns R$ 2.200. E daí vai a minha recomendação, eu recomendo você pegar qualquer um desses dois celulares se estiverem com um preço mais barato. Entretanto, próximo aos R$ 1.600 tem o M62, que é um celular que na minha opinião vale mais a pena, e na faixa de R$ 1.900 a R$ 2.200 tem outro celular que na minha opinião vale muito mais a pena do que o A72, que é o próximo celular que a gente vai falar aqui nessa lista. O próximo celular dessa lista é o Galaxy S20 FE. Ele possui uma ótima tela AMOLED de 6.5 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz, e ele também está disponível em duas versões de armazenamento e memória RAM, uma versão com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno, e uma versão com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno. As duas versões também têm suporte a cartão de memória, então você pode expandir a memória deles em até 1 TB utilizando o cartão de memória. E antes que alguém comente nesse exato momento que esse celular tem duas versões de processador, eu já vou logo explicar essa questão também. Existe uma versão do Galaxy S20 FE com o Exynos 990 e existe uma versão com o Snapdragon 865. A versão Exynos foi descontinuada e agora só tem a versão Snapdragon, mas caso você encontre a versão Exynos sendo vendida, ou caso você tenha dúvida se um modelo é a versão Exynos ou não, é muito simples de você distinguir. Você vai lá no código do aparelho, no código do modelo do aparelho, você vai ver que tem uma letra que termina no final do código. Se for uma letra F, essa é a versão com o Exynos. Se for uma letra G, essa é a versão com Snapdragon. Minha recomendação é que você compre a versão com Snapdragon, porque o Snapdragon 865 é melhor que o Exynos 990. Mas eu também não me preocuparia muito a respeito disso, porque a maioria dos celulares que estão sendo vendidos hoje são a versão com Snapdragon, porque a versão Exynos foi descontinuada faz um bom tempo. Ele também é um aparelho que possui uma ótima construção e também uma bateria de 4.500 mAh. Ele também está disponível em diversas cores diferentes, o que é um destaque do Galaxy S20 FE. Então caso você queira um celular com diversas cores diferentes para você opinar, né, e escolher uma cor que você goste, esse aqui pode ser um ótimo modelo para você. Não só também nesse quesito, mas também no quesito de configuração. Ele é um aparelho que tem configurações e recursos de um top de linha, custando o preço de um aparelho intermediário premium. Então na minha opinião vale muito a pena você adquirir um Galaxy S20 FE. Atualmente ele está custando em torno entre 1.950 até 2.200 na versão de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, e 2.300 até 2.600 a versão de 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento fora do Black Friday. E agora voltando para a linha M da Samsung, nós temos outro celular que é o Galaxy M52 5G. Na minha opinião, ele também é um excelente custo-benefício, assim como o Galaxy M62, porém o M52 5G traz alguns recursos interessantes. Ele já é um celular 5G, ou seja, assim quando a tecnologia chegar aqui no Brasil, você já vai ter um celular 5G para você desfrutar da nova tecnologia, e ele também é um celular que está equipado com o chipset Snapdragon 778G, do processador mais novo da Qualcomm. Ele também possui 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno, com armazenamento expansível até 1 TB de memória com o cartão de memória. Ele também possui uma tela de 6.7 polegadas Super AMOLED Plus de 120 Hz de taxa de atualização. Nas câmeras, ele possui uma câmera traseira principal de 64 megapixels e uma câmera frontal de 32 megapixels, e ele consegue gravar até 4K a 30 fps. Ele também possui uma ótima bateria de 5.000 mAh, um pouco menos que a do Galaxy M62, mas é uma ótima bateria também. Atualmente ele está custando R$ 1.500 fora do Black Friday, então na minha opinião vale muito a pena você comprar esse celular aqui. Ele já tem a tecnologia 5G embarcada nele, ele é um celular que está custando um ótimo valor. E agora eu vou falar sobre o Galaxy M32, que é um ótimo celular da Samsung, da linha M. Atualmente ele está custando seus R$ 1.277 fora do Black Friday, e ele está equipado com o chipset Helio G80 da MediaTek. Ele possui também 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento, expansível até 1 TB de memória com cartão de memória. Ele também possui uma tela Super AMOLED de 6.4 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz.
E nas suas câmeras ele possui uma câmera traseira principal de 64 megapixels, uma câmera frontal de 20 megapixels e consegue gravar até Full HD 30 fps. Ele também possui uma mega bateria de 5.000 mAh para você utilizar no seu dia a dia. Eu acho que esse celular aqui vale muito a pena se você está buscando um celular mais barato, nessa faixa de R$1.000, R$1.200, esse celular aqui vale muito a pena e pode cair para esse preço mais ou menos de R$1.000 no Black Friday. Então caso você queira um celular dessa faixa de preço, vale muito a pena o Galaxy M32. E agora, para terminar a lista dos Samsungs, eu vou falar de um celular que, na minha opinião, é um celular que vale muito a pena você ficar de olho na questão do preço, que ele tem uma configuração excelente. Eu estou falando do Galaxy Note 20, a minha linha preferida da linha Galaxy. Eu digo isso porque a linha Galaxy Note é uma linha excelente. O Galaxy Note 20 está custando atualmente R$ 2.998, porém é o preço fora do Black Friday, pode ser que ele venha a cair ainda mais dentro do Black Friday, com desconto principalmente. E ele é equipado com o chipset Exynos 990, ele também possui 8 GB de memória RAM, 256 GB de memória interna, porém a sua memória interna não é expansível, então você só vai ter 256 GB, é um ponto a se ressaltar aqui. Ele possui uma tela Super AMOLED Plus de 6.7 polegadas e taxa de atualização de 60 Hz com a proteção Gorilla Glass 5. Ele possui uma câmera principal traseira de 64 megapixels e uma câmera frontal de 10 megapixels, mas não se engane, megapixels também não significa tudo, a câmera dele é excelente. Ele consegue filmar também até 8K 24 fps, sim, você não ouviu errado, 8K 24 fps, mas você também pode gravar 4K 60 fps caso você queira. Ele também possui uma bateria de 4.300 mAh. Na minha opinião, vale muito a pena você ficar de olho no Galaxy Note 20, caso você queira um aparelho top de linha. Também tem o Galaxy S21, que também vale muito a pena, mas o Galaxy Note 20 está com preço muito mais em conta que o Galaxy S21, então caso você tenha interesse no celular top de linha muito bom, Galaxy Note 20 é uma ótima opção. Como eu já falei, eu tenho um Galaxy Note 10 e gosto muito da linha Note, então se você está querendo comprar um ótimo celular aí, Galaxy Note 20 é uma ótima opção para você. E agora, parando de falar sobre Samsungs, vamos falar sobre a Xiaomi. Um dos celulares que, na minha opinião, vale muito a pena você comprar atualmente no Black Friday é o Redmi Note 10 Pro. Ele é equipado com o chipset Qualcomm Snapdragon 732G e está disponível em 3 versões. A primeira delas tem 6 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna, a segunda delas tem 6 GB de memória RAM e 128 GB de memória interna, e a terceira tem 8 GB de memória RAM e 128 GB de memória interna. Na minha opinião, vale a pena você pegar as versões de 6 GB de memória RAM e 128, ou a versão de 8 e 128. A de 6 e 64 não acho tanto interessante assim. Ele também possui a possibilidade de você expandir a memória interna até 512 GB com um cartão de memória. Ele também possui uma tela AMOLED de 6.67 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz. Nas suas câmeras, ele possui uma câmera traseira principal de 108 megapixels e a sua câmera frontal é de 16 megapixels. Ele também consegue gravar até 4K 30 fps na câmera traseira, porém ele também consegue gravar a 1080p 60 fps na câmera traseira. Ele também possui uma ótima bateria de 5.020 mAh. Atualmente, fora do Black Friday, ele está custando uns R$ 2.200. Na minha opinião, por esse preço eu não acho que vale muito a pena. Eu recomendo você ficar de olho para ver se ele baixa mais o preço, principalmente na versão de 6 GB 128 ou na versão de 8 GB 128. Então caso você encontre esse celular com preço bom aqui, vale muito a pena porque as configurações dele são muito boas. São configurações que você pode encontrar em celulares mais caros. Porém, por esse preço eu não acho que vale muito a pena. Vale a pena mais você comprar um S20 FE, que tem uma ficha técnica melhor e custa basicamente o mesmo preço. A família Redmi Note 10 também tem outras linhas de aparelhos. Eu não vou ficar citando todas aqui porque basicamente é um aparelho igual ao outro com poucas diferenças. Então eu recomendo que você dê uma olhada profunda, na linha Redmi Note 10, porque tem vários aparelhos interessantes, mas como eu falei, muitos são parecidos entre si, então não vale a pena ficar citando todos os aparelhos aqui porque senão o vídeo ficaria gigantesco. Continuando na Xiaomi, nós temos outro celular que é excelente na minha opinião, vale muito a pena você ficar de olho no Black Friday. E eu estou falando do Poco X3 Pro. Ele está disponível em duas versões, uma versão com 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno, e outra versão com 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno, sendo possível também expandir a sua memória interna em até 1 TB com cartão de memória. Ele também está equipado com o processador Snapdragon 860, que é um excelente processador, e ele também possui uma tela de 6.67 polegadas LCD de 120 Hz de taxa de atualização, e a sua tela também está equipada com a proteção Corning Gorilla Glass 6. A respeito das suas câmeras, ele possui uma câmera traseira principal de 48 megapixels e uma câmera frontal de 20 megapixels.
Ele consegue gravar até 4K 30 fps na câmera traseira, porém ele consegue gravar 1080p a 60 fps. E na sua câmera frontal ele consegue gravar até 1080p a 30 fps. E ele também possui uma ótima bateria de 5.160 mAh. Atualmente ele está custando cerca de R$ 1.614 na sua versão de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento e R$ 2.000 na sua versão de 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Esses preços, é claro, são os preços fora do Black Friday, então pode ser que o preço desse celular venha cair ainda mais na promoção e na minha opinião vale muito a pena, que ele é um celular que tem uma ótima ficha técnica e também está custando um ótimo valor, então na minha opinião vale muito a pena, é um celular realmente custo-benefício da Xiaomi. E já que eu estou falando da linha Poco, vamos falar do Poco F3, que é o celular que fica basicamente do mesmo patamar do Galaxy S20 FE. Assim como o Poco X3, ele também possui duas versões, uma versão de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, e outra versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Porém, diferente do Poco X3, ele não tem a possibilidade de expandir a memória utilizando um cartão de memória. Então, caso você compre a versão de 128 ou 256, você só vai ter o armazenamento interno. Ele também possui uma tela AMOLED de 6.67 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz. Ele também está equipado com um processador Qualcomm Snapdragon 870, que é um excelente processador, você não vai ter perda de desempenho em basicamente nada, você vai conseguir fazer tudo com esse celular aqui. E no seu conjunto de câmeras ele possui uma câmera principal traseira de 48 megapixels e a sua câmera frontal é de 20 megapixels. Na sua câmera traseira ele consegue gravar até 4K 30 fps e 1080p a 60 fps, o que na minha opinião é um vacilo porque esse processador aqui conseguiria gravar 4K 60 fps numa boa, tranquilamente. É um vacilo ele não conseguir gravar 4K 60 fps. E a mesma coisa a sua câmera frontal, ele consegue gravar 1080p somente a 30 fps, o que eu acho que é outro vacilo, porque novamente esse processador aqui consegue gravar 4K 60 fps tranquilamente, nem sequer é possível gravar 1080p a 60 fps na câmera frontal, então é uma limitação que na minha opinião não faz nenhum sentido. E a respeito da sua bateria, ele possui uma bateria de 4.520 mAh, o que é uma ótima bateria também para você utilizar no dia a dia, é uma bateria que tem uma capacidade boa, ainda mais que o celular tem uma tela AMOLED, o que economiza energia da bateria. E atualmente, fora do Black Friday, ele está custando seus R$ 2.400 na sua versão de 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, e seus R$ 3.000 na sua versão de 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Caso esse celular tenha um preço mais competitivo, principalmente na sua versão de 8 GB de RAM, eu acho que vale muito a pena. Na sua versão também de 6 GB de RAM, eu acho que pode baixar um pouco mais esse valor aí. Caso ele fique com o mesmo preço do S20 FE, vale muito a pena você pegar, mas caso ele fique mais caro, recomendo você pegar o Galaxy S20 FE, que tem a mesma ficha técnica desse celular aqui, então vale mais a pena você pegar o S20 FE. Lembrando também que o S20 FE ganha alguns recursos em questão de gravação de vídeo, por exemplo, ele ganha porque ele tem mais taxa de atualização, ele consegue gravar vídeos com mais FPS e tudo mais. Então, caso você queira um ótimo celular, o Poco F3 é uma excelente opção, mas eu recomendo você ficar de olho no preço. Entretanto, uma vantagem que o Poco F3 leva em relação ao Galaxy S20 FE é a questão de poder utilizar 5G. Então, quando o 5G chegar aqui no Brasil, você vai ter 5G no seu Poco F3. Diferente do Galaxy S20 FE, mas como eu falei, eu recomendo que você fique de olho nos preços dos dois aparelhos para fazer uma comparação antes de comprar. E o próximo colocado dessa lista é o Mi 11 Lite. Ele está disponível em duas versões e eu vou tratar as duas versões de uma só vez. Ele tem uma versão que é 5G e a outra versão que é 4G. A versão 5G ela já possui o chip proporcionado para o 5G, ou seja, você vai ter uma melhor conexão assim que a tecnologia 5G chegar aqui no Brasil. Entretanto, as duas versões compartilham diversas especificações semelhantes, como a principal delas que é a tela AMOLED de 6.55 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz. A respeito da ficha técnica do desempenho dos celulares é um pouco diferente em cada um dos dois. A versão 4G está equipada com o Snapdragon 732G e está disponível com 6 GB de RAM e 64 GB de memória, ou então com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. E também é possível você expandir o armazenamento interno do celular utilizando um cartão de memória, porém não foi revelado a capacidade do cartão de memória. Já a versão 5G está disponível nas versões com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno e 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Também é possível expandir a memória interna com um cartão de memória. A respeito das suas câmeras também é muito parecido. O conjunto de câmeras traseiro é o mesmo dos dois celulares, com a câmera principal de 64 megapixels, porém o sensor de câmera frontal é diferente em cada um dos modelos. Na versão 4G, o sensor de câmera frontal é de 16 megapixels e na versão 5G é de 20 megapixels.
Ambos os celulares gravam na câmera traseira até 4K a 30 fps e na câmera frontal a 1080p a 30 fps também. A questão da bateria também é igual nos dois celulares. Ambos os modelos possuem uma bateria de 4.250 mAh, o que na minha opinião é uma capacidade de bateria muito boa, visto que você está utilizando a tela AMOLED que economiza energia. A outra diferença dos aparelhos também está relacionada ao preço. A versão 4G gira em torno de R$ 1.800 até R$ 2.600, variando também a respeito da sua memória interna, e a versão 5G varia em torno entre R$ 2.800 até seus R$ 3.500, e isso fora do preço do Black Friday, também variando a respeito do seu armazenamento interno e da sua quantidade de memória RAM. As duas versões são versões excelentes, os dois celulares são ótimos celulares, as diferenças entre os dois modelos não são tão grandes, principalmente se você mora numa cidade do interior, por exemplo. Eu não sei se vale a pena você gastar mais a respeito do 5G, porque a gente sabe que o 5G vai demorar um pouco de chegar nas cidades menores. Então, se você mora na capital, pode valer a pena você gastar mais dinheiro e comprar a versão 5G. Você tem que medir toda a questão certinho da ficha técnica dos dois celulares, porém os dois celulares valem muito a pena. Passando agora para os celulares da Motorola, vamos falar sobre o Edge 20 Lite. Ele está equipado com o processador MediaTek Dimensity 800U, que é um excelente processador octa-core. Ele também possui 6 GB de memória RAM e 128 GB de memória interna. Ele também possui uma tela de 6.7 polegadas de OLED com taxa de atualização de 90 Hz. Ele também possui uma ótima bateria de 5.000 mAh e também possui conectividade 5G para quando o 5G chegar no Brasil. Sobre suas câmeras, ele possui a câmera principal traseira com 108 megapixels e a sua câmera frontal de 32 megapixels. Na sua câmera traseira ele consegue gravar até 4K a 30 fps e na câmera frontal ele consegue gravar a 1080p a 30 fps. Atualmente, fora do Black Friday, ele está custando R$ 2.160, porém esse é o preço fora do Black Friday. Se no Black Friday ele estiver com preço excelente, na minha opinião vale muito a pena você comprar o Motorola 20 Edge Lite. E o próximo celular dessa lista é o Moto G60. Ele também é um ótimo celular custo-benefício que está equipado com o Snapdragon 732G, ele possui também 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, também expansível com cartão de memória até 512 GB de armazenamento. Ele também possui uma tela de 6.8 polegadas LCD com taxa de atualização de 120 Hz. No seu conjunto de câmeras, ele possui uma câmera principal traseira de 108 megapixels e uma câmera frontal de 32 megapixels. Ele consegue gravar a 4K 30 fps na câmera traseira e 4K 30 fps na câmera frontal. Ele também possui uma ótima bateria de 6.000 mAh de capacidade. Atualmente ele está custando na faixa dos seus R$ 1.700 fora da promoção do Black Friday, então caso você encontre esse celular aqui no Black Friday, também é uma ótima opção para você, ele é um celular extremamente custo-benefício. Agora vamos falar do Moto G100, que é o Moto G que mais me surpreendeu de todos. Ele é um celular excelente com uma ótima ficha técnica, ele está equipado com o Snapdragon 870, que é o mesmo Snapdragon que equipa o Poco F3, e esse por si só já é um processador absurdo, porém neste Moto G aqui a coisa vai a outro nível, porque ele simplesmente tem 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento, e ainda você tem a possibilidade de expandir essa memória com um cartão de memória. A respeito das suas câmeras, ele possui a câmera traseira principal de 64 megapixels e a sua câmera frontal de 16 megapixels. Na câmera traseira ele consegue gravar até 6K a 30 fps e a 4K a 60 fps. Na câmera frontal ele grava a 1080p 30 fps. Ele também possui uma tela de 6.7 polegadas LCD de 90 Hz de taxa de atualização. Ele também possui uma ótima bateria de 5.000 mAh e com uma capacidade muito interessante. Atualmente ele está custando por volta de R$ 2.800, porém fora do Black Friday. Caso esse celular esteja numa promoção muito boa no Black Friday, na minha opinião vale muito a pena você comprar esse Moto G aqui. Porque além dele apresentar uma ficha técnica excelente, ele ainda apresenta funções muito interessantes, como a função de funcionar como um PC. Assim como os celulares da Samsung, da linha S, da linha Note, ele também utiliza um modo parecido com o modo DeX da Samsung. Então vale muito a pena você comprar esse Moto G aqui, caso ele esteja em ótima promoção no Black Friday. E agora vamos falar de uma linha Moto G um pouco mais antiga, que é a linha Moto G9 Plus. E esse Motorola vale muito a pena, na minha opinião, ser adquirido agora no Black Friday, caso ele esteja num ótimo preço. Ele é equipado com o Snapdragon 730G, ele possui 4 GB de memória RAM e 128 GB de memória interna, expansível até 512 GB com cartão de memória. Ele também possui uma tela de 6.81 polegadas IPS LCD com taxa de atualização de 60 Hz.
No seu conjunto de câmeras, ele possui uma câmera principal de 64 megapixels e uma câmera frontal de 16 megapixels. Ele consegue gravar até 4K 30 fps na câmera traseira e Full HD e 30 fps na câmera frontal. Ele também possui uma ótima bateria de 5.000 mAh, assim como os outros Motorolas dessa lista. E na minha opinião, ele vale muito a pena ser adquirido, porque atualmente ele está custando R$ 1.650 e ele tem uma ficha técnica muito boa. Então nesse Black Friday, caso ele esteja no preço melhor ainda, vale muito a pena você procurar e comprar, o Moto G9 Plus. E agora, um único representante da LG nessa lista aqui. Eu sei que a LG saiu do Brasil, mas esse celular aqui vale muito a pena você adquirir nesse Black Friday, caso você tenha interesse, porque ele é um celular incrível. Inclusive é um celular que eu já tive a oportunidade de ver em mãos e é um celular excelente. Eu estou falando do LG Velvet. Ele está equipado com o Snapdragon 845, ele possui 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento e também tem sua memória expansiva por cartão de memória até cartões de memória de 2 TB. Sim, 2 TB. Ele também possui uma tela de 6.8 polegadas, uma tela OLED com a qualidade excelente e proteção Gorilla Glass 5. No seu conjunto de câmeras, ele possui uma câmera principal traseira de 48 megapixels e uma câmera frontal de 16 megapixels. Ele consegue gravar na câmera traseira a 4K a 30 fps e na câmera frontal ele consegue gravar a 4K a 30 fps também. E a respeito da sua bateria, ele tem uma bateria de 4.300 mAh. Mas por que eu digo que esse celular aqui vale a pena? Bom, ele foi o último grande lançamento da LG aqui no Brasil, ele é um celular muito bem construído, é um celular top de linha, na minha opinião ele vale muito a pena porque a sua construção e seus recursos são incríveis, então ele é um celular que tem recursos incríveis e uma construção de ótima qualidade. Atualmente ele está custando R$ 1.800 fora do Black Friday e se você comprar ele você ainda ganha um fone sem fio da LG da linha Meridian. Então na minha opinião, caso você goste da LG e caso você tenha interesse num celular de ótima qualidade, um celular com construção muito premium, esse celular aqui é perfeito para você porque ele está com um ótimo preço. Então caso ele apareça com um ótimo desconto no Black Friday, eu acho que é uma opção a se considerar. A respeito também da saída da LG, pode ficar tranquilo porque a LG ainda dá suporte aqui no Brasil aos seus celulares que estão no Brasil, tem assistência técnica, tem atualizações, tem tudo bonitinho, apenas não vai ser lançado celulares novos. Então caso você queira comprar um celular desse aqui, pode ficar despreocupado a respeito desse quesito. E agora um último celular dessa lista aqui, que na verdade não é uma recomendação minha, é um celular para você prestar atenção e não comprar este celular. Eu estou falando do iPhone SE 2, o iPhone SE lançado em 2020. Pode ser que esse celular esteja com preço bom, pode ser que esse celular pareça atrativo, mas vai por mim, ele não vale a pena, a ficha técnica dele é muito ruim, ele é um celular que carece de diversos recursos e tem uma ficha técnica muito ruim pela faixa de preço que é cobrada nele principalmente. Ele é um celular que perde recursos até para celulares de entrada que nós temos no mercado que custam R$ 1.000, então não vale a pena você comprar esse iPhone, não compre por favor, se você vai gastar esse dinheiro, pense em comprar outro celular aqui dessa lista, tem celulares incríveis aqui por R$2.000, R$2.500, que valem muito mais a pena do que você comprar esse iPhone aqui. Mas caso você ainda queira comprar o iPhone SE 2020, fique à vontade, você que toma suas decisões. É apenas uma recomendação tanto minha quanto de diversos outros canais que tem por aí. O iPhone SE 2020 não vale a pena comparado com todos os outros celulares que existem no mercado. Mas caso você queira adquirir um iPhone, eu recomendo que você procure o iPhone da linha 13 ou algum iPhone da linha 12. Caso você encontre um iPhone da linha 11 com uma diferença de preço muito interessante em relação à linha 12 e à linha 13, eu recomendo que você considere essa opção também. E bom, este vídeo está chegando ao fim, eu espero que você tenha gostado. Se faltou algum modelo de celular para citar nesse vídeo, você pode deixar nos comentários logo aqui embaixo. E se você tiver com alguma dúvida, sinta-se livre para comentar. Caso você queira compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que está querendo comprar um celular novo nesse Black Friday, não sabe qual modelo escolher, eu ficaria muito grato. E lembrando que se você comprar qualquer celular pelos links que estão na descrição do vídeo, você apoia o nosso canal, então caso você tenha interesse, agradecemos muito. E se você não quiser perder jogos de graça, eu te convido a se inscrever no nosso outro canal, que lá nós sempre avisamos sobre jogos que saem de graça para todas as plataformas. Então caso você tenha interesse, o link vai estar aí na tela final. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e fiquem bem.